Olá pessoal, como estão? Estamos aqui para a nossa reta final da PGM Aracaju. Eu sou a professora Camila Sabonge e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre direito do trabalho, pessoal. Nós teremos 1 hora de aula de direito do trabalho para revisar alguns assuntos que eu entendo relevantes para a prova de vocês e depois teremos mais 1 hora de processo do trabalho. Então vamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível, sem mais delongas, vamos à nossa temática. Pessoal, eu separei assuntos que se relacionam com julgados que são recentes. Então, assim, a gente sabe que a jurisprudência cada vez vem sendo mais cobrada nas provas de concurso, né? Então, temas que se relacionam com entendimentos atuais do STF e do TST têm maior possibilidade de incidência na prova de vocês. E é pautado nisso que a gente fez aqui um levantamento do que é mais relevante para a prova de vocês. Vamos começar aqui, né? Primeiro aqui o nosso tema, né? Inclusive fica aqui meu Instagram, caso queiram acompanhar as dicas que eu posto lá, pessoal. Eu viro e mexo, posto vídeos sobre temas atuais e também sobre temas que são legais a gente revisar, né? Para concurso público, para OAB, para pós-graduação, enfim, todos os temas ali que se relacionam com direito e processo do trabalho. Então, caso queiram me acompanhar, fica aqui meu Instagram. Mas aí, pessoal, aqui eu trouxe todos os temas que a gente vai recapitular hoje. Então, nós falaremos de desconto de salário em razão de greve de servidor público, que é um tema que o STF julgou. Nós falaremos de afastamento de gestantes e lactantes de ambientes insalubres. Nós falaremos da validade da jornada 12/36 por acordo individual entre empregado e empregador. Falaremos do termo inicial da licença maternidade em caso de internação, tanto do bebê quanto da mãe ou dos dois, tá? Falaremos também do STF que reconheceu a mora inconstitucional do Congresso em regular o prazo da licença paternidade, também dessa mora inconstitucional no caso do adicional de penosidade, tá? A impossibilidade de equiparação salarial para empregado de empresa terceirizada com a tomadora de serviços, tá? Também o reconhecimento da estabilidade gestante à comissionada e também a trabalhadora temporária pelo STF, o direito à licença parental em caso de união homoafetiva e direito à licença parental de servidor pai solo. Então, olha quanto tema legal que eu separei aqui para a gente conversar. Nós temos muitas chances de alguma coisa disso daqui ou várias coisas disso aqui aparecerem na prova de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai falar é o desconto de dia de greve do servidor público. Pessoal, o que a gente tem que ter em mente é que a greve, ela é uma paralisação coletiva, tá? Que pode ser tanto parcial quanto total do trabalho, mas ela é temporária. Então, ela é uma paralisação coletiva temporária do trabalho. E por que ela é temporária? Porque ela está visando reivindicar direitos, reivindicar cumprimento de direitos ou reivindicar melhorar direitos, tá? Então, por exemplo, quer um aumento salarial, aquela categoria, então vai instaurar uma greve. E por isso que ela é temporária, porque ela tem um objetivo comum, um objetivo determinado, né? Que é alcançar uma negociação com o empregador. Alcançado esse objetivo, a greve vai cessar, senão ela é ilegal, tá? Então, pessoal, ela é uma paralisação coletiva temporária do trabalho que visa pleitear, né, reivindicar uma melhor condição de trabalho. A greve, pessoal, de acordo com a lei de greve, ela é uma suspensão do trabalho. O que significa isso? Suspensão é diferente de interrupção do contrato de trabalho. Suspensão, você para de trabalhar, mas você para de receber. Na interrupção, você para de trabalhar, mas você recebe. Então, na suspensão, como é a greve, você não recebe o trabalho. Então, muitos alunos fazem essa confusão, tá? Na greve, de acordo com a lei de greve, a regra é que haja o desconto dos dias paralisados. É que o que acontece na prática é que as negociações coletivas, o acordo, convenção coletiva que vem em decorrência da greve, porque há uma reivindicação de melhores condições e às vezes essas melhores condições são concedidas por meio dessas negociações que vêm depois dessa greve. E aí nessas negociações, no acordo, na convenção coletiva, o que acontece? O sindicato ele coloca uma cláusula ali que é aceita pelo empregador de que aqueles dias não vão ser descontados. E aí fica-se com a impressão, né, de que a greve ela não resulta no desconto dos dias, e não é verdade.
Tá? Então, na lei de greve já tem essa previsão de que a greve é uma suspensão do contrato de trabalho. Agora, pessoal, em relação aos servidores públicos, o tema 531 do TST também veio resolver isso de forma expressa e dizer que a administração ela não só pode descontar os dias que o servidor público ficou em greve, como ela deve, tá? Então vamos frisar isso daqui, ó. A administração pública ela deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do direito de greve pelos servidores públicos, tá? Por quê? Porque isso é uma suspensão do trabalho, suspende o vínculo funcional, né? Que dela decorre. Agora, o que eu acho mais importante daqui? Nós já vimos a regra, então, de acordo com o STF, a administração deve descontar os dias. Mas o que eu acho que é muito possível cair em prova objetiva são as exceções. A gente sabe que prova objetiva adora pegar na picuinha. E quais são as picuinhas que eu quero chamar a atenção para vocês dessa tese? A primeira, é permitido que não haja desconto se houver um acordo de compensação de horas. Então, olha, servidor, eu não vou descontar os dias se você compensar o que você ficou fora. Então, você ficou um dia de greve, isso daria uma jornada de 8 horas. Então, você vai ter que compensar ali 1 hora por dia até fechar 8 horas que você não trabalhou naquele dia da greve para você não ter o desconto salarial. Isso é possível, tá? Então, ó, tem que ter o desconto, mas não vai ter o desconto sendo permitida a compensação. Então, ó, é permitida a compensação por meio de acordo. Então, esse servidor pode fazer acordo com a administração para não ocorrer o desconto. Agora, o segundo ponto é o ponto no qual a administração, então não vai acontecer desconto também se a administração teve uma conduta ilícita. Por exemplo clássico, greve ambiental. Então, existem elementos que comprovam que aquele maquinário onde o servidor está atuando não respeita as normas de segurança do trabalho, não tem o equipamento de proteção coletiva necessária, ou, por exemplo, tem rachaduras na estrutura do prédio da administração que demonstram que existe um risco eminente de queda daquele prédio, então os servidores eles ficam de greve até que a administração promova, né, a regularização daquele ambiente a fim de trazer segurança para aqueles trabalhadores. Isso seriam condutas ilícitas. O desrespeito a normas de segurança e saúde do trabalho é uma conduta ilícita, tá? Ou a reiteradamente não pagamento dos salários, né? A reiteração do não pagamento desses salários também é uma conduta ilícita do poder público. Então, nessas situações, se houver uma greve em decorrência desse ato ilícito, também não vai poder ter o desconto, ok, pessoal? Agora, eu preparei na sequência desses nossos slides aqui, uma revisãozinha de processo, tá? Porque eu acho que essa questão de competência para julgamento, tanto das demandas que se relacionam com os servidores públicos, como a questão da greve do servidor público, são temas que os alunos geralmente têm dúvida, e eu vou aproveitar esse gancho desse julgado do STF sobre a greve do servidor público para a gente fazer uma breve recapitulação. Eu sei que esse não é nosso bloco de revisão de processo, mas como eu serei a professora de vocês aqui, tanto de direito material quanto de processo de trabalho, eu vou pedir a licença da gente fazer esse adendo aqui, tá? Que eu acho que é um tema importante para vocês. Então aqui, pessoal, a gente vai fazer uma breve recapitulação. Eu trouxe os pontos mais relevantes, inclusive com julgados do STF sobre algumas exceções que também foram trazidas sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar servidores públicos. Então, vamos entender essa temática. Primeiro, pessoal, onde eu vou para entender a competência material da Justiça do Trabalho, seja em razão da pessoa, seja em razão da matéria? Está no artigo 114 da Constituição. O artigo 114 da Constituição vai falar que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, tá? E aí nós temos vários incisos que são os incisos que trazem essa competência material e da pessoa. Mas o que nos interessa aqui é primeiramente o inciso 1, que vai falar o quê? Que compete à Justiça do Trabalho julgar ações oriundas da relação de trabalho, tá? Então, relação de emprego, relação do autônomo, relação do eventual, relação do avulso, relação do voluntário, enfim. Abrangidos os entes, aí que vem o nosso interesse, ó. Não vai ser abrangido só esse vínculo empregatício ou vínculo de trabalho com
empresas privadas, também vai ser abrangido o vínculo com entes de direito público, externo, administração pública, direta, indireta, da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então, aí que vem a questão, pessoal. Quando temos um vínculo de trabalho com a administração pública, haverá a possibilidade de ser competência da Justiça do Trabalho. Mas vai ser sempre? Não, tá? E aí chega no nosso segundo slide. Como que a gente organiza essa questão? Os servidores da administração pública, quando que vai ser? Não vai ser competência da Justiça do Trabalho. As pessoas de direito privado, quando for empresa pública, sociedade de economia mista, contratam por regime seletista. Então, seriam ali os servidores públicos seletistas das empresas públicas e sociedade de economia mista. Nesse caso, nós teremos a competência da Justiça do Trabalho, tá? Ponto. Agora, quando a gente olha para as pessoas jurídicas de direito público, como, por exemplo, a União, o Estado, DF, município, autarquias, fundações públicas, a gente precisa olhar qual é o vínculo, tá? Porque nós podemos ter o vínculo seletista nessa situação, nós podemos ter o vínculo estatutário e o vínculo temporário. E quando for vínculo seletista, a competência vai ser da Justiça do Trabalho. Agora, nos outros dois casos, então, o vínculo estatutário e temporário, nós teremos a competência da Justiça Comum. Tá? Agora, cuidado, por quê? Porque o STF também limitou essa competência no caso dos seletistas. Então, servidores públicos seletistas, nesse caso aqui das pessoas jurídicas de direito público, nós teremos algumas situações que vão ser excepcionadas, que não serão competência da Justiça do Trabalho, porque nós temos entendimento do STF nesse sentido. E quais são esses julgados importantes? Eu trouxe aqui para vocês, ó, no cuidado. Então, cuidado, porque no caso aqui dessa relação seletista, o STF ele vai limitar a competência da Justiça do Trabalho, que não vai abarcar quando nós estamos diante de um processo que vai falar sobre validade de atos administrativos. Então, por exemplo, a causa de pedir ali é falar sobre a ilegalidade de um ato administrativo, né, daquele contrato. Por exemplo, exoneração do empregado em estágio probatório, dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Então, nessas hipóteses, a jurisprudência já disse que a competência vai ser da Justiça Comum. Ainda nós temos uma outra exceção que foi trazida em julgado pelo STF, que foi a situação na qual nós estamos discutindo, então a causa de pedir ali é uma fase pré-contratual, então uma fase de seleção, uma fase de admissão, tá? Então tá falando que teve uma irregularidade no processo ali de admissão, né? Teve uma nulidade naquele processo de seleção. Isso, o STF entende que também não seria da competência da Justiça do Trabalho, porque também seria uma questão, um objeto administrativo, tá? Então, essas situações que eu trouxe aqui para vocês, inclusive eu fiz a questão de trazer alguns exemplos que já foram debatidos na jurisprudência, porque caso vocês observem esses exemplos nos casos das provas, vocês vão poder fazer essa excepcionalidade, dizer que é a competência da Justiça Comum. Agora, não trouxe nenhuma exceção. Professora, não tem nenhuma exceção, a prova foi direta. Ó, pessoa jurídica de direito público, um servidor público seletista. A competência da Justiça do Trabalho. Agora, é uma pessoa de direito privado, então é uma empresa pública, sociedade de economia mista, é também um regime seletista. Competência da Justiça do Trabalho também, tá? Então aqui vocês têm as informações para conseguir se sair bem em alguma questão de prova. Agora, pessoal, a gente chega em si na questão o quê? Da competência para dirimir questões, demandas relacionadas à greve. O artigo 114 também fala, tá, no seu inciso 2º, que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações que envolvem o exercício do direito de greve, tá? E isso inclui questões que se relacionam com ações possessórias, indenizatórias. Então, por exemplo, a empresa está pedindo indenização em razão do prejuízo que foi causado por uma greve ilícita, né, que não respeitou as normativas da legislação da greve, ou os trabalhadores, eles acabaram impedindo, fazendo uma barricada, impedindo que outros trabalhadores que não aderiram à greve ingressassem no local de trabalho. Isso não pode. Então, eles querem fazer o quê?
né? A empresa quer fazer o quê? Ingressar com uma ação possessória para que aqueles trabalhadores que estão exercendo uma greve de forma ilícita sejam retirados do local. Tudo isso, todas essas demandas, elas vão ser de competência da Justiça do Trabalho, tá? Isso, inclusive, tem entendimento de súmula vinculante do STF. Agora, a competência da Justiça do Trabalho não vai incluir greves de servidores públicos, tá? Porque o STF já se manifestou sobre o tema. A competência da Justiça do Trabalho apenas se restringe à iniciativa privada no caso de greve, tá? Sendo essas ações decorrentes de exercício de greve de servidores públicos estatutários de competência da Justiça Comum, tá? E é competência da Justiça Comum o julgamento da abusividade de greve de servidores públicos seletistas também da administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, tomem muito cuidado. Por quê? Porque de acordo, conjugando esses dois entendimentos do STF, tanto dessa DI 3395 quanto aqui do recurso extraordinário do STF, 846854, vocês percebem o seguinte, que a competência da Justiça do Trabalho não vai abarcar a greve de servidor público estatutário e de servidor público seletista quando for da administração pública direta, autárquica e fundacional. O que vocês percebem aqui é que o STF não excluiu a competência quando estamos falando de servidores das pessoas públicas de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, nesse caso, a competência ainda é da Justiça do Trabalho. Exemplo clássico, pessoal. Os servidores do Banco do Brasil, os servidores da Caixa Econômica Federal entraram em greve. E aí, quem vai ser a justiça competente para dirimir essa questão? Vai ser a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Agora, fechando esse nosso adendo processual aqui, não, ainda temos outra questãozinha que eu trouxe aqui para vocês antes da gente fechar essa questão, que é a questão da representação sindical, que também temos algumas decisões relevantes, tá? Então também, o artigo 114 fala o seguinte, que a competência da Justiça do Trabalho abarca, né, as ações sobre representação sindical, tá? Então, se tem alguma questão, conflito ali entre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores, entre sindicatos e empregadores, será a competência da Justiça do Trabalho, tá? Agora, nós temos decisão do STJ falando que compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute o quê? Recolhimento e repasse de contribuições sindicais de servidores públicos estatutários. Então, servidor público estatutário, tá? Demandas relacionadas ali com direito sindical não também serão abarcados pela Justiça do Trabalho, tá? E o TST vem afastando essa competência da Justiça do Trabalho para ações de representatividade sindical. Então, por exemplo, quem é o sindicato que vai representar aqueles servidores estatutários? Né? Tem conflito entre dois sindicatos porque houve um desmembramento. Então, tudo isso que se relaciona com representatividade sindical de sindicatos que tutelam direitos de servidores públicos estatutários, também vem o TST e o STJ entendendo pelo afastamento da competência da Justiça do Trabalho, ok? Então, aqui, agora sim, terminamos esse imbróglio, né, sobre a questão da competência, que eu acho importante trazer aqui para vocês de forma objetiva, organizando tudo que já foi aí decidido sobre a temática, pessoal. Então, agora voltamos a direito material do trabalho com mais um julgado do STF. Agora falando sobre a validade da jornada 12 por 36. Pessoal, o que acontece é o seguinte, a jornada 12 por 36, ela é uma jornada polêmica, tá? Ela é polêmica por causa do quê? Ela é polêmica porque ela é uma jornada que estipula que o trabalhador vai trabalhar 12 horas seguidas e depois ele vai ter 36 horas de descanso. Sim, é bastante tempo de descanso, mas também são muitas horas consecutivas de trabalho, porque o próprio artigo 7º da CLT, não, da Constituição Federal, prevê que nós temos um limite ali de 8 horas diárias de trabalho com 44 semanais. E há a possibilidade de você, por acordo com convenção coletiva, estipular ali outras formas de trabalho, né? Inclusive, por isso, o STF, em 2016, julgando a constitucionalidade ou não da jornada 12 por 36 para os bombeiros civis, entendeu que ela seria constitucional, estipulando, inclusive, que a Constituição, artigo 7º,
traria essa previsão de você negociar, né, e implementar a jornada 12 por 36, e também entendeu que essa jornada ela não afrontaria a saúde do trabalhador, tendo em vista que haveria essa compensação pelas longas horas de descanso. Então, essas 12 horas de trabalho longas seriam compensadas por longas 36 horas de descanso. Então, pessoal, é uma jornada polêmica em razão dessas longas horas de trabalho, né? Mas o STF já se manifestou em 2016 sobre essa constitucionalidade para os bombeiros civis, e aí surge um segundo impasse, né? Que traz um novo olhar e uma nova importância para esse debate da jornada 12 por 36, que é a questão da reforma trabalhista. Porque o que acontece, pessoal? Se vocês forem lá na Constituição, você tem a possibilidade de você negociar essa questão da jornada por meio de negociação coletiva. Então, seria acordo ou convenção coletiva, ok? Só que o que acontece? A reforma trabalhista, no artigo 59A da CLT, prevê que a jornada 12 por 36 poderia ser implementada por meio de acordo coletivo, convenção coletiva, ou seja, negociações coletivas, o sindicato da categoria profissional estaria ali assistindo, mas também por meio de acordo individual escrito. E aí, pessoal, aí que chegou a questão. Começou-se a discutir sobre a validade, sobre a constitucionalidade dessa previsão. Haveria a possibilidade do empregado, de forma individual, chegar no seu empregador, ou seu empregador chegar no seu empregado de forma individual para firmar esse acordo de implementação de uma jornada tão extensa, tão impactante na saúde do trabalhador? E aí isso chegou no STF. E de acordo com o STF, manteve-se a regra trazida pela reforma, tá? Que permite essa adoção da jornada de trabalho de 12 horas por 36. Então, o entendimento do STF é que essa jornada 12 por 36, ela pode ser acordada de forma individual, escrita entre empregado e empregador. Ok, pessoal? Inclusive, entendeu que podem ser indenizados ou observados os intervalos de repouso, porque isso também era uma questão muito polêmica da reforma. E aí, o que acontece, pessoal? Eu vou trazer o texto para a gente ler de forma conjunta aqui para ficar fresco na memória de vocês. Mas antes de passar esse slide, o que eu quero que vocês levem para a provinha de vocês. Primeiro, o STF já havia se manifestado sobre a constitucionalidade dessa jornada 12 por 36 para os bombeiros civis, tá? Então, ele já entendia que era constitucional a jornada em si, 12 por 36. Tá? Agora, num segundo momento, ele vem e fala assim: não só é constitucional essa jornada, como essa alteração que a reforma trouxe de que ela pode ser implementada por meio de acordo individual escrito é válida, tá? Inclusive, se a jornada 12 por 36 for estipulada com intervalos de repouso de alimentação indenizados, ou seja, eu não paro para descansar. Eu tenho a indenização, eu tenho um valor compensatório pago por esse intervalo. Ele pode ser tanto gozado quanto indenizado esse intervalo, tá? Então, agora sim, trazido esse resumo para vocês, a gente vai passar para o próximo slide para ver exatamente o que diz esse artigo 59A da CLT. Primeiro, ele fala, né, que é facultada essa estipulação dessa jornada mediante convenção coletiva, né, como a gente falou, acordo coletivo do trabalho, mas também, mediante esse acordo individual escrito, tá? E aí o STF disse que isso daqui tá ok. E aí, pessoal, estipula que os intervalos para repouso e alimentação podem ser observados, ou seja, eu realmente pauso para me alimentar nessas 12 horas, ou indenizados, eu não tenho pausa nenhuma, tá? Isso daqui também era muito criticado e o STF disse que tá tudo bem, tá? E também aqui, pessoal, estipula-se que a remuneração mensal pactuada, tá, para essa jornada 12 por 36, ela já vai estar abrangendo o pagamento de DSR. Então, os DSR já vão estar sendo pagos por esse valor mensal e pelos descansos em feriados. Tudo já está sendo pago nesse valor que eu estou pagando mensal. E serão considerados compensados os feriados, tá? Então já está compensado, eu não vou ter direito a feriado nessa jornada. E as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, também já estão sendo compensadas. Então, por exemplo, eu tenho uma jornada noturna, eu estou trabalhando noturno e aí tem uma prorrogação ali. Essa prorrogação, ela também já está sendo compensada.
tá? Então, isso daqui também, infelizmente, o STF ele disse que isso daqui tá tudo constitucional. Para mim, pessoalmente, eu acho que o mais impactante daqui é dizer que essa jornada de 12 horas ela pode ter os intervalos indenizados, tá? Então, não precisa nem observar um intervalinho ali para alimentação nessas 12 horas. Isso daqui, para mim, é o mais sensível, tá? E aí, lembrando, pessoal, que adicional noturno, né? Quando a gente fala de adicional noturno é quando o trabalhador ele labora das 22 horas até as 5 da manhã. Então, esse período é o período noturno, tá? Então, nesse período noturno, o que acontece? O trabalhador ele ganha um adicional noturno que tem que ser 20% a mais do que a hora diurna, tá? A hora noturna, ela também é reduzida, ela é de 52 minutos e 30 segundos, tá? E aí, o que está dizendo esse artigo 59A da CLT pra gente? Que esse trabalhador da jornada 12 por 36, se ele estiver trabalhando ali num prazo, num horário noturno, tá? Tá trabalhando ali, tá recebendo seu adicional, e tiver uma prorrogação, então essa prorrogação às vezes chega num horário diurno, essa prorrogação, ela já vai estar considerada compensada, não vai receber um valor a mais por essa prorrogação desse trabalho noturno, tá, pessoal? Então, é isso que está prevendo o artigo 59A da CLT para a gente. Vamos seguindo, então. Agora nós vamos ter aqui, trouxe uma tabelinha da alegria para vocês, né? Eu costumo chamar de tabelinha da alegria para ajudar vocês a memorizar, tá? Então, é para vocês baterem o olho aqui e fazer uma recapitulação do que é essa jornada noturna. Agora, também já passando. Terminamos a parte da jornada 12 por 36, só trazendo aqui um adendo da jornada noturna do urbano e do rural. Então, aqui estamos falando de jornada noturna tanto para o urbano, que é prevista na CLT, quanto do rural, que é prevista ali na lei do trabalho rural. Então, trazendo aqui as especificidades de cada uma das jornadas noturnas e dos seus adicionais. Pessoal, quando estamos falando do adicional noturno para o trabalhador urbano, que é o que está previsto na CLT, nós temos aquilo que eu acabei de falar no slide anterior para vocês. Começa das 22 horas e termina às 5 da manhã, tem a hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos e o adicional é de 20%. Muito que bem. Agora, quando nós vamos para o trabalho rural, nós temos algumas normativas de adicional noturno diferentes. Por isso que eu trouxe essa tabelinha para vocês recapitularem isso. Porque as provas objetivas gostam de fazer o quê? Confundir vocês, misturar isso daqui, falar que às vezes o trabalhador urbano tem um adicional de 25%, que na verdade é o adicional do rural. Então, ó, o adicional do urbano, se é de 20%, o adicional do rural é de 25%, tá? Agora, em contrapartida, nós temos a hora reduzida do trabalho noturno do urbano, mas nós não temos essa hora reduzida para o rural. É hora cheia, ó, é 60 minutos, tá? E agora, a grande pegadinha são os horários, ó, porque o trabalho rural, o horário noturno vai depender de qual é a atividade que é desempenhada, se é agricultura ou se é pecuária. Pecuária vai começar às 20 e terminar às 4. E agricultura vai começar às 21 e terminar às 5 da manhã, tá? Pensa na vaquinha dormindo antes na fazenda e sendo acordada muito cedo pelo galo. Então aí você vai lembrar que a pecuária começa antes, começa às 20, o trabalho noturno, e termina também antes, termina às 4. Já na agricultura você vai ter o horário noturno das 21 até às 5, ok? E no trabalho urbano, né, nos grandes centros, a gente acaba dormindo um pouquinho mais tarde do que na fazenda, na verdade. Então, o trabalho noturno urbano vai começar às 22 e vai terminar às 5, ok? Então, vamos seguindo, pessoal. Vamos falar de outro julgado relevante aqui. Vamos falar sobre a questão do STF ter reconhecido a mora inconstitucional do Congresso em regulamentar o prazo da licença maternidade. O que acontece é o seguinte, pessoal. Nós temos, tá? A previsão no artigo 7º da Constituição Federal de que nós temos o direito à licença paternidade. Muito que bem. A licença maternidade, ela também vem lá prevista no artigo 7º, mas ela vem com a previsão de que ela vai ser de 120 dias. A licença paternidade não veio com essa previsão, tá? E aí, o que acontece? Foi estipulado no ato de disposições constitucionais transitórias de que esse prazo seria de 5 dias até que houvesse uma regulamentação sobre o tema. Só que o que acontece, pessoal?
O tempo foi passando, 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 e até hoje nós não temos uma legislação prevendo o prazo da licença paternidade. Segundo o STF, portanto, o Congresso Nacional, ele se encontra numa omissão inconstitucional por não ter ainda editado essa lei fixando o prazo de licença paternidade, tá? E aí, pessoal, foi fixado um prazo de 18 meses para que o Congresso realizasse, né, promovesse essa regulamentação, senão o próprio Supremo iria definir o período dessa licença. Se eu não me engano, tá? Esse período que foi concedido para o Supremo, ele termina agora no meio do ano de 2025, tá? Então, qual foi a tese fixada para vocês levarem para a prova de vocês? O STF definiu o quê? Ó, vamos lá, tese fixada. Existe omissão inconstitucional relativamente à edição dessa lei regulamentadora da licença paternidade. Licença essa que está prevista lá no artigo 7º da Constituição. Ficou estabelecido o quê? Um prazo de 18 meses para o Congresso sanar essa omissão, contados da publicação da ata de julgamento, que foi no ano retrasado, isso, no finalzinho do ano retrasado, 2023, isso mesmo. Não sobrevindo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, vai caber ao próprio STF fixar esse período de licença paternidade, ok? Pessoal, só para organizar aqui as normativas que a gente tem sobre o assunto, né? Nós tínhamos o artigo 473 da CLT, antes da modificação do artigo da lei de 2022, prevendo que tinha ali um dia, né, de prazo, né, para o trabalhador faltar depois do nascimento do filho. Mas aí em 2022 teve a modificação dessa redação da CLT para ficar em conformidade com o que nós tínhamos na Constituição, né? Então, atualmente a CLT também prevê 5 dias consecutivos no caso de nascimento do filho, tá? Com redação dada pela Lei 14.457 de 2022, e agora estamos em conformidade com o que temos no ADCT, né? Porque o artigo 7º prevê que tem essa licença paternidade nos termos fixados em lei. A grande questão é que essa lei ainda não existe, né? E aí vem o ADCT e fala que até que essa lei venha disciplinar esse dispositivo, o prazo seria de 5 dias, tá? Então é isso aqui que vale atualmente, né? Porque não temos ainda essa lei regulamentando, ok? Pessoal, a mesma coisa acontece com o adicional de penosidade, tá? O STF também reconheceu a mora inconstitucional do Congresso Nacional em regulamentar o adicional de penosidade. O que acontece é o seguinte, pessoal. Nós temos na Constituição a previsão de que nós teríamos o pagamento do adicional de periculosidade, adicional de insalubridade e adicional de penosidade, tá? Só que o que acontece? Nós tivemos a regulamentação do adicional de periculosidade, tá lá na CLT. Nós temos a regulamentação do adicional de insalubridade também. Então, eles são implementados, eles são aplicados na prática, mas o de penosidade não veio, tá? Então, assim, o que nós temos às vezes de conceitos e que são às vezes, inclusive, indeterminados ali, tem doutrinadores que conceituam de uma forma, tem doutrinadores que conceituam de outra forma, do adicional de penosidade, é tudo doutrina, né? Porque a legislação em si não conceitua o adicional de penosidade. Então, nós temos ali, vocês vão poder, às vezes, encontrar em alguns manuais, na internet mesmo, né, em alguns artigos científicos, em produções acadêmicas, né, algumas conceituações para adicional de penosidade, como aquele trabalho penoso, né, que traz um grande desgaste físico para o trabalhador e tal. Só que assim, quando a gente vai para a prática, o que vai ser então uma atividade que vai ser configurada como penosa para ter o pagamento adicional de penosidade? Nós não temos. Nós não temos uma lei que estipule quais são essas atividades. Por isso, né, que nós não temos a aplicação desse adicional.
Como é que eu vou pagar esse adicional se eu não sei quais são as atividades? Eu não sei, inclusive, qual vai ser o percentual, qual vai ser a base de cálculo desse adicional, não está nada regulamentado. O que nós temos, é importante mencionar para vocês, é uma menção do adicional de penosidade na Lei 8.112, que é a lei lá do servidor público, né? Então, essa legislação do servidor público prevê ali esse adicional para quando nós temos servidores públicos federais que vão trabalhar em situação, em locais de fronteira, né, em locais na qual a qualidade ou a condição de vida se justifique. Mas é importante a gente mencionar que isso não vai se aplicar ao trabalhador da iniciativa privada, né? Então, por isso, nós precisamos ter essa regulamentação desse adicional de penosidade, porque é um direito garantido pela Constituição que não é efetivamente aplicado em razão de ausência de regulamentação, ok? E aí, o que o STF falou sobre esse tema? O STF fixou o prazo de 18 meses para adoção de medidas legislativas constitucionais e ressaltou que não está impondo ali um prazo para atuação legislativa do Congresso, mas apenas fixando um parâmetro temporal razoável para que o Congresso Nacional supra a morte legislativa. Então, diferentemente do que ele fez ali no prazo da licença paternidade, estipulando o prazo, senão ele ia regulamentar, aqui não houve, né, essa menção de que se o Congresso não regulamentasse o adicional de penosidade, o próprio Supremo faria, né? Então, foi um pouquinho diferente aí esse entendimento e essa determinação, ok? E aí, só para fazer uma recapitulação para vocês, né, que a gente falou que o adicional de penosidade não tem regulamentação, mas o de insalubridade e periculosidade possuem. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Então, de insalubridade, pessoal, o adicional de insalubridade é quando a gente tem a exposição desse trabalhador a agentes químicos, físicos, né, biológicos que podem causar risco à saúde desse trabalhador, tá? E quando ele está exposto a esses agentes, ele vai receber um adicional, tá? E esse adicional vai depender o quê? Do grau, tá? De exposição, o grau de risco, tá? Então, se for um grau mínimo, vai ser 10%, se for um grau médio, vai ser 20%, se for um grau máximo, vai ser 40%. E a base de cálculo, nesse caso, vai ser o salário mínimo, tá? Agora, no caso da periculosidade, é uma atividade que traz um risco exacerbado. Então, por exemplo, atividades que se relacionam com o uso de motocicleta. Isso é uma atividade que vai gerar a concessão do adicional de periculosidade, tá? E esse adicional de periculosidade vai ser de 30% e cuidado, tá? Porque vai ser a base de cálculo, vai ser o salário base do trabalhador, não vai ser o salário mínimo. Então, tomem muito cuidado com essas pegadinhas que podem aparecer numa prova, ok? Agora, pessoal, outro tema, esse tema aqui é importantíssimo, foi um tema muito comentado, um tema muito importante, tá? Que é o tema 383 do STF, porque nesse tema discutiu-se o quê? Se haveria possibilidade de equiparação salarial entre trabalhadores de uma empresa terceirizada e os servidores públicos, os empregados públicos da empresa contratante. Então, qual é a situação fática? A situação é a seguinte, pessoal: a administração pública já é entendido, já é pacificado, inclusive com o entendimento do STF no tema 725, que nós temos a possibilidade, é lícito, é constitucional, terceirização de atividade meio e fim. Então, eu posso terceirizar a atividade meio, eu posso terceirizar a atividade fim, eu posso terceirizar tudo. Inclusive, a administração pública também pode terceirizar. E aí surge a seguinte questão: se porventura tem uma função sendo desempenhada por um empregado público, e aí chega um trabalhador de uma empresa terceirizada, ele é contratado, a empresa terceirizada é contratada e manda esse trabalhador terceirizado para exercer uma função aqui na administração, e a mesma função desse empregado público, os dois estão exercendo a mesma função. A pergunta é: se esse terceirizado está recebendo menos do que o empregado público para exercer a mesma função, ele pode ingressar com uma ação pleiteando equiparação salarial e utilizando de paradigma esse empregado público? Sim ou não? Aí que está a questão, pessoal. Segundo o STF, não pode. A equiparação de remuneração entre empregados de empresa tomadora de serviços, que seria ali
algum ente ali da administração, e a empresa contratada, que é a terceirizada, fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas. Então, a equiparação entre empregados e empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada, que seria a terceirizada, não pode ocorrer, tá? Isso viola a livre iniciativa. Isso é uma decisão muito importante do STF, tá, pessoal? Isso daqui eu aposto que vai cair muito nas provas, tá? Nesse ano de 2025. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões ali que se relacionam com estabilidade gestante, com questões também de segurança, saúde da gestante, tá? Tem vários julgados do STF sobre o tema, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre eles, tá? Primeiro deles é um que não é tão recente, mas que eu acho relevante sim a gente relembrar, que é o afastamento das gestantes e lactantes de ambiente insalubre, pessoal. Por que esse julgado é importante? Porque o STF, ele declarou a inconstitucionalidade de alguns trechos da reforma trabalhista, tá? Porque a reforma trabalhista, ela estipulava o seguinte, estipulava que o afastamento da gestante de locais de insalubridade só seria automático quando houvesse uma insalubridade de grau máximo. Porque a insalubridade de grau mínimo e médio só haveria o afastamento dessa gestante se ela apresentasse uma declaração do médico dela falando que ela precisava se afastar, porque isso poderia prejudicar a saúde dela. E no caso da lactante, em qualquer grau, seja grau máximo, médio, mínimo, ela continuaria trabalhando nesse ambiente, a não ser que houvesse um atestado do médico declarando a necessidade de afastamento. E qual era o problema disso aqui, pessoal? O problema é o seguinte: quem acaba dependendo do serviço de saúde público sabe que você às vezes fica 6 meses, 8 meses, 9 meses esperando uma consulta médica. A gestação já teria terminado, gente. E essa gestante estaria lá exercendo sua função no local, porque ela não conseguiu essa formalidade desse atestado do médico, tá? Diferentemente, às vezes, de uma. Na verdade, pessoal, dependendo aí do médico na Unimed, né, que é o meu convênio, a gente já consegue uma consulta só depois de 4 meses, né? Então, assim, tá complicado também até para quem se utiliza de convênio médico. Imagina quem se utiliza do serviço público de saúde. Então, assim, é uma situação, né, uma formalidade que gerava o quê? Um impacto desproporcional na saúde dessa mulher, da gestante e também do nascituro, né? Da lactante também, porque veja bem, se você está sendo exposto a risco ambiental, né? O seu organismo absorvendo aqueles compostos químicos, isso acaba sendo também colocado como risco para o bebê que vai ser amamentado, né, por essa mãe. Então, o que aconteceu? O STF, em razão da proteção à maternidade, em razão à proteção à saúde da criança, declarou que esses preceitos da CLT trazidos pela reforma trabalhista seriam inconstitucionais. E aí, o que acontece, pessoal? Trouxe aqui para vocês como ficou a CLT depois desse entendimento, depois desse julgado do STF. Isso que está riscadinho em vermelho aqui, pessoal, é o que foi declarado inconstitucional. Então, atualmente, o artigo 394A da CLT, ele estipula o quê? Que sem prejuízo da remuneração, tá? Então, a lactante, a gestante, elas vão continuar recebendo sua remuneração e recebendo, inclusive, o seu adicional de insalubridade, elas vão ser afastadas, tá? E aqui eu faço a ressalva, porque, veja bem, pessoal, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, são salários condição. O que isso significa? Significa que eles são condicionados à situação que o justifica. Eu recebo o adicional de insalubridade porque eu trabalho num local insalubre. Isso significa que, se eu for removida, transferida para um outro local para exercer outra função, num local que não seja insalubre, o adicional ele vai poder ser retirado sem que isso viole o princípio da irredutibilidade salarial. Por quê? Porque o entendimento no nosso ordenamento jurídico é que o que é mais importante é a saúde do trabalhador e não
o valor monetário que ele está recebendo como uma compensação pelo risco que ele está sofrendo. Só que, no caso da gestante em específico aqui, se ela for retirada do local insalubre temporariamente, em razão da gestação, em razão da lactação, ela vai continuar sendo beneficiada pelo adicional de insalubridade, mesmo estando afastada desse ambiente. Por isso que eu friso aqui essa questão, porque se vocês forem pela lógica do salário-condição, vocês podem errar essa questão, mas aqui é uma exceção porque há uma expressa previsão legal. Então, sem prejuízo da remuneração, nela incluído esse valor do adicional de insalubridade, a empregada ela vai ser afastada do ambiente salubre. Seja ele de grau máximo enquanto durar a gestação, seja ele de grau médio mínimo enquanto durar a gestação, e também vai ser afastada de ambiente insalubre em qualquer grau durante a lactação, tá? Então tomem muito cuidado com o que está riscado em vermelho aqui, é o que não está mais vigente, foi declarado inconstitucional pelo STF, ok? E aqui nós temos um outro julgado relevante sobre esse tema ainda, sobre a questão maternidade, julgado pelo STF, que é a questão do termo inicial da licença maternidade em caso de internação. Qual é o caso prático, pessoal? Quando nós temos a internação pós-parto que dure mais de 2 semanas, tá? O que acontece? Às vezes tem a alta vem antes para o recém-nascido, às vezes a alta vem antes para a mãe. Só que o que acontece, pessoal? Qual é a finalidade da licença maternidade? É conseguir trazer um tempo para que a mãe e o bebê fiquem juntos, criem laço, criem vínculo, consigam ter esse costume, né, reorganizar esse cotidiano, né, da família. Então, a licença maternidade, nesses casos de internação muito longa, né, se ela continuasse correndo a partir do parto ali, né, ela não conseguiria concretizar essa finalidade de conseguir trazer esse cotidiano de vivência entre esses dois entes, né, entre a mãe e o bebê. A mesma coisa quando, depois dessa longa internação, a mãe recebe alta antes do bebê, ou o bebê recebe alta antes da mãe. Então, o que aconteceu? O STF determinou que, nos casos de internação pós-parto, que durem mais de 2 semanas, o termo inicial dessa licença maternidade e do salário maternidade vai ser a alta hospitalar da mãe ou do bebê. E como eu vou decidir se vai ser a alta da mãe ou do bebê? Eu vou olhar para o que acontecer por último. Por quê, pessoal? Porque a finalidade é que os dois estejam juntos. Então, enquanto um estiver no hospital, não começa a correr essa licença, tá? Só vai começar a correr quando os dois estiverem juntos em casa. Então, vai começar a correr da alta que acontecer por último, tá? Prorrogando-se ambos os benefícios, tá? De modo, ambos os benefícios, peraí que eu me perdi aqui, prorrogando-se ambos os benefícios, tá? Por igual período ao da internação, visto que não podem ser reduzidos de modo irrazoável e conflitantes com o direito social da proteção à maternidade e à infância. Ou seja, pessoal, nós temos tanto a licença quanto o salário sendo prorrogados. Então, veja bem, eu vou começar a contar esse prazo a partir do momento que teve a alta. Só que aquele momento, né, no qual esses indivíduos estavam internados, não vão ficar desamparados. Eu prorrogo, né? Eu prorrogo esse benefício, tá? Então ele está contando ali desse prazo da internação, mas ele é prorrogado, né? Então esse prazo que perdeu-se ali da internação, ele é prorrogado para depois que começa a alta, tá? Para que não fique ninguém desamparado. Ok, pessoal? Isso que trouxe aqui o STF nessa decisão tão emblemática. Seguindo aqui, pessoal, outro entendimento do STF muito importante sobre ainda a questão dos direitos da gestante é o reconhecimento à estabilidade da gestante
de servidoras comissionadas e temporárias, pessoal. Havia uma grande discussão se a estabilidade gestante seria aplicada às trabalhadoras, às servidoras comissionadas e às trabalhadoras temporárias, tá? E aí vem o STF e coloca uma pá de cal nessa discussão e diz que a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão, ou seja, contratada por tempo determinado. E por que eu acho essa decisão muito importante, pessoal? Porque nós temos uma grande discussão se isso vai prejudicar ou fazer com que o TST altere o seu entendimento. O que acontece, pessoal? Antes de sair essa decisão, nesse tema 542 do STF, com repercussão geral, o que nós tínhamos no TST sobre o tema? Nós tínhamos, ainda temos, na verdade, a súmula 244 do TST, que estipula o seguinte, que nós teremos a estabilidade gestante garantida no contrato por prazo determinado e no contrato por prazo indeterminado, tá? Então, esse era o entendimento majoritário. Tá? Haviam alguns entendimentos turmários do TST tentando ressalvar, não aplicar a estabilidade gestante para alguns contratos por prazo determinado, mas, né, para a prova objetiva sempre foi sugerido seguir o entendimento sumulado do TST. Súmula 244, a gestante tem estabilidade, contrato por prazo determinado e contrato por prazo indeterminado. Contudo, saiu um entendimento no incidente de assunção de competência do TST, que é um entendimento vinculante, tá? Excluindo da estabilidade gestante, falando assim, não tem direito à estabilidade gestante. A gestante do contrato de trabalho temporário. Contrato de trabalho temporário. Não teria estabilidade, tá? Só que o que acontece, pessoal? Agora vem essa decisão do STF. E a decisão da STF fala expressamente o seguinte: a trabalhadora gestante ela tem direito à licença maternidade, não importa qual é o regime jurídico aplicável, se é contratual, se é administrativo, se ela tem um cargo comissionado, se ela é uma trabalhadora de tempo determinado, inclusive a de trabalho temporário. Então, o que acontece? O entendimento que a gente observa, os estudiosos sobre o tema, é que muito provavelmente, após essa decisão, o TST vai modificar o seu entendimento, incluindo novamente o direito à estabilidade gestante para a trabalhadora que tenha contrato de trabalho temporário, tá? Mas para vocês na prova objetiva, muito provavelmente, se cair esse assunto, vai cair o quê? A tese fixada no tema 542 do STF. Então, qual é o tema que vocês vão levar para a prova de vocês? É isso aqui, tá? Muito provavelmente, a exclusão feita pelo TST não vai cair na prova de vocês, não, porque ela é muito passível de recurso. Porque os estudiosos, né, do direito do trabalho, eles vêm se manifestando em peso no sentido de que muito provavelmente o TST vai fazer essa alteração do seu entendimento, tá? Porque está contrário ao STF, que inclusive o STF traz aqui um entendimento muito mais benéfico, né? Então aí é uma questão importante para a gente ficar de olho. Outra coisa que, assim, é manjado, já foi decidido faz muito tempo pelo STF, mas é importante a gente relembrar, já que estamos falando sobre o tema, é que, pessoal, a garantia da estabilidade gestante é garantida para a gestante desde que você tenha, né, o estado gravídico iniciando dentro do lapso contratual, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não temos outros requisitos que senão o estado gravídico começando dentro do contrato de trabalho e que não tenha uma demissão por justa causa, porque muita gente acha que a estabilidade gestante é absoluta, ela não é, tá? Se houver uma justa causa comprovada, nós não temos a garantia da estabilidade gestante, essa é a exceção, tá? Então, tendo uma dispensa que não seja por justa causa e tendo o estado gravídico iniciado dentro do contrato de trabalho, essa gestante vai ter o direito à estabilidade. Ou seja, não posso obrigar a gestante a comunicar o empregador como requisito da sua estabilidade. Porque muitas vezes a mulher nem sabe que está grávida, gente.
Às vezes ela nem sabe que está grávida, vai descobrir depois de 2 meses, tá? Por isso, inclusive, o STF já julgou sobre o tema, no tema 927, com repercussão geral, falando que a garantia estabilidade gestante, tá? Ela não depende do conhecimento do estado gravídico nem pela mulher, nem pelo empregador, tá? Então, isso é uma questão relevante para a gente também recordar, tá? Só precisa o quê? Depois, então depois descobriu que estava grávida, então ela precisa do documento do exame comprovando que o início da gravidez se deu dentro do contrato, tá? Mas quando ela foi dispensada, se ela não sabia que estava grávida, isso não vai impedir que ela tenha o direito à estabilidade, ok? Mas professora, e nessa situação como é que fica? Se ela só comunicou à empresa muito depois, como é que vai acontecer isso? Como é que vai garantir essa estabilidade? Se for dentro do período estabilitário, então ela comunicou, ainda estava vigente o período estabilitário, aí ela vai ter direito à reintegração ao emprego, mas se já terminou o período estabilitário, aí o que vai ter? Vai ter a conversão em indenização, porque ela não vai ser mais reintegrada, ok? E para finalizar também esse assunto, né, pessoal, qual que é o prazo, então, dessa estabilidade? É desde a confirmação ali do estado gravídico até 5 meses após o parto, ok? Seguindo, vamos agora falar um pouquinho sobre o direito de licença parental em caso de união homoafetiva. Também foi um julgado emblemático do STF que falava o seguinte, né? O que chegou? Qual foi a discussão que chegou no STF? 2 mulheres que viviam em união estável homoafetiva decidiram ter um filho por inseminação artificial. Então, uma delas gestou a criança, então ela ficou grávida, e a outra, né, queria saber se ela tinha também direito à licença gestante. E aí, o que o STF determinou? Caso a mãe, no caso era uma servidora pública, né, ou trabalhadora não gestante em união afetiva. Então, uma era servidora pública, no caso concreto, e a outra não. Mas, no caso, a tese ficou estipulada tanto a mãe servidora pública quanto a trabalhadora não gestante, né? Então não haveria aí distinções. Então a tese fala que a mãe servidora pública ou trabalhadora não gestante em união afetiva tem direito ao gozo da licença maternidade, tá? Agora, caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade. Professora, não entendi. Eu explico. O que acontece, pessoal? Se porventura a mãe que gestou o bebê, a mãe que ficou grávida, ela se utilizou do direito, então ela teve a licença maternidade dela, ela se utilizou, ela usufruiu de 120 dias ali, ela ficou de licença maternidade. A outra mãe que não gestou o bebê terá uma licença parental, tá? Então ela vai poder sair de licença, mas a licença dela vai ser equivalente em período, em tempo, à licença paternidade. Então ela só vai poder sair por 5 dias, tá? Por quê? Porque a outra mãe já se utilizou da licença no período equivalente à licença maternidade. Então é essa a questão. Agora, se a mãe, se uma das mães não tivesse usufruído dessa licença, né, aí seria garantido a ela o prazo integral. Então, na verdade, é essa análise que vai ser feita. As duas vão ter direito à licença parental? Sim. Só que se uma teve o direito à licença por 120 dias, que é o tempo equivalente à licença maternidade, a outra vai ter o equivalente à licença paternidade. Ok, pessoal? E a tese fala tanto da mãe servidora pública quanto também da trabalhadora. Então, seria possível também para empregadas de regime privado aí, tá? As empregadas de âmbito privado seletista, ok? Pessoal, para finalizar aqui a nossa revisão, eu trouxe um último tema, tá? Que fala sobre a questão do direito à licença parental de servidor pai solo, tá? O tema 1182 do STF, que determinou que o servidor público que seja pai solo de família em que não há presença materna, ele faz jus à licença maternidade. Então, na verdade, ele tem direito a uma licença parental
pelo equivalente do prazo da licença maternidade, que seria de 120 dias, tá? E também vai ter direito ao salário maternidade pelo prazo de 180 dias, da mesma forma em que garantidos à mulher pela legislação de regência. E, inclusive, pessoal, eu acho importante a gente fazer a ressalva que a Constituição, ela prevê o prazo de 120 dias, tá? Só que o que acontece? Existe a legislação, a lei da empresa cidadã e muitos entes públicos, né, na verdade, muitos entes públicos, eles acabam ampliando essa licença por mais 60 dias. Por isso que essa licença maternidade, de acordo com vários regimentos, regramentos de entes públicos ou também privados, de acordo com a lei da empresa cidadã, podem ter um período de duração de 180 dias, tá? Então, isso vai depender da norma estipulada para aquele servidor público em específico, para aquele empregado de iniciativa privada em específica, dependendo de qual foi a adoção de período ali para aquela categoria, enfim, tá bom, pessoal? Só fazendo esse adendo para vocês entenderem porque que às vezes os julgados vão falar de prazos diferentes do que a Constituição mesmo fala, tá? Porque na Constituição fala lá 120, mas isso pode ser prorrogado por mais 60, ok? Pessoal, então com isso nós terminamos a nossa revisão de direito do trabalho, tá? Eu vou estar aqui torcendo por vocês, espero que vocês façam uma ótima prova. E, bom, é isso então. Bom descanso para quem vai parar por aqui e para quem vai continuar, pega o seu cafezinho e volta para a gente falar de processo de trabalho. Até mais.